Olá a todos, o meu nome é Olavo Boa Morte, eu sou português, eu sou técnico superior de educação social. Eu fiz a minha licenciatura pela Escola Superior de Educação do Porto, em Portugal, e eu sou também assistente social, ou seja, social worker em Inglaterra. Eu estou a fazer este vídeo porque sei que ainda há muitas dúvidas em relação à possibilidade dos educadores sociais serem reconhecidos como trabalhadores sociais em Inglaterra e poderem trabalhar com estatuto de licenciados e poderem receber como tal. Eu estou a dizer de onde eu sou oriundo porque, normalmente, para os técnicos superiores de serviço social, há um reconhecimento automático na ordem entre os países da União Europeia, ou seja, há uma avaliação das disciplinas e normalmente há uma equivalência, há um reconhecimento automático. Isto para os técnicos superiores de serviço social. Para os técnicos superiores de educação social, o processo pode ser um pouco diferente. Isto porque a profissão, pelo menos em Portugal, no Brasil, em Espanha eu não sei, mas em Portugal, como a profissão do educador social não é regulamentada, a Ordem diz e apresenta algumas lacunas ou algumas gafes que eles consideram que o diploma que a profissão de educador social tem e que faz com que nós não estejamos habilitados a exercer trabalho social em Inglaterra. Então eu quero falar-vos um pouco sobre o processo pelo qual eu passei. O meu objetivo é tentar ajudar outros técnicos superiores de educação social a conseguir o registro e evitar que vocês passem por alguns entraves pelos quais eu passei. Então estou a tentar facilitar a vossa vida. O meu processo de registro demorou cerca de 10 meses. Eu demorei cerca de 10 meses a conseguir o registro. Então, o que é que eu quero dizer? Em primeiro lugar, pessoal, quero-vos dizer que sim, quero-vos dizer que é possível. Poderá ser um pouco difícil, como foi para mim, mas sim, é possível os educadores sociais serem reconhecidos também como trabalhadores sociais em Inglaterra. A profissão de educador social não existe em Inglaterra, portanto, vocês ao conseguirem um registro na ordem serão considerados social workers, ou seja, assistentes sociais aqui, mas eu acredito que o ser educador social faz parte também da pessoa e nós podemos ser assistentes sociais e educadores sociais e acho que nós podemos dar um contributo bastante positivo enquanto assistentes sociais, não deixando de ser educadores sociais. Falando um pouco sobre o processo, hum, o meu processo foi considerado internacional por as razões que eu vos disse, ou seja, pelo facto da nossa profissão não ser regulamentada e pelo facto de eu não ter mais de um ano de experiência profissional a trabalhar já na área, visto que eu só acabei a minha licenciatura em julho de 2017, ou seja, o ano passado, a Ordem considerou o meu processo internacional. Então, por exemplo, educadores sociais no Brasil poderão ter que passar pelo mesmo processo que eu também passei. Daí eu estar a fazer este vídeo e estar a apresentar-me como português. O que é que acontece? Se houver educadores sociais que, que já tenham alguns anos de trabalho na área e consigam justificar, é muito importante. Aqui em Inglaterra tudo tem que ser provado. Portanto, convém que tudo que vocês tenham no vosso currículo, todas as profissões, todos os cursos que vocês tenham, todas as formações que vocês tenham, todos os trabalhos que vocês tenham feito, é muito importante que vocês consigam cartas de recomendação desses, dessas entidades. Porque senão, mesmo quando vocês estiverem a procurar outros trabalhos, o vosso currículo pode até ser considerado como falso por vocês estarem a dizer que têm determinada experiência profissional, mas vocês não conseguem provar se não tiverem cartas de recomendação. Portanto, o vosso currículo ou a vossa aplicação em um emprego pode ser cancelada por falta de cartas de referência. Outra das coisas que é importante
que as pessoas percebam é que não tentem inventar este ano, e portanto estamos em junho, no final de junho de 2018, alguns passos no processo da ordem para, para pedir o reconhecimento mudaram, mas é muito importante que vocês façam tudo que eles querem. No meu caso, e acho que ainda é assim, eu tive a ordem, dá-vos um formulário que vocês vão encontrar no site, um formulário onde vocês têm que preencher, eh, vocês têm que escrever lá todas as disciplinas que vocês tiveram, todos os conteúdos programáticos, vocês têm que explicar tudo, tudo, tudo ao pormenor. Portanto, vocês têm que ir à vossa página da faculdade, entrar nos conteúdos programáticos e fazer um copiar-colar para o formulário que a ordem vos dá. Eu sei que muitas faculdades recusam ou põem alguns entraves no sentido de assinar esse documento e de carimbar. O documento tem que ser assinado e carimbado pela faculdade. Eu sei que algumas faculdades levantam algumas questões e que não querem assinar o documento, mas é importante que vocês expliquem na vossa faculdade que a ordem não aceita o documento formal da faculdade. Eles não aceitam mesmo e é muito importante que quando vocês enviam os documentos para a ordem, antes de vocês enviarem, tenham a certeza que vocês estão a fazer tudo exatamente como eles querem, porque senão vai ser uma perda de tempo. Se tiver alguma coisa que não vá ao encontro do que eles pedem, eles mandam o processo todo para trás e o processo não avança enquanto eles não tiverem tudo como eles pedem. Portanto, é muito importante que vocês tenham isto em atenção. Todos os documentos que vocês enviam para a ordem têm que ser reconhecidos, ou seja, e assinados por alguém com uma profissão que eles consideram uma profissão significativa em Inglaterra. Ou seja, têm que ser assinados por um médico, por um juiz, por um advogado, por um social worker já registado, também pode ser, mas tem que ser por alguém com essas profissões. Portanto, a pessoa, e eles explicam também no site e nos formulários deles, eles explicam como é que a pessoa tem que escrever, tem que assinar o vosso documento, temos que dizer alguma coisa do género. Eu certifico de que este documento é verdadeiro, blá blá blá, e temos que assinar. Eu estou a dizer temos porque eu também posso assinar esse documento a partir de agora. Portanto, é muito importante que vocês tenham noção de que leiam bem tudo o que está no site e enviem os documentos exatamente como eles pedem. Em relação às faculdades é muito importante e se alguns diretores de, de faculdades, coordenadores de curso, de educação social de algumas faculdades estiverem a ver este vídeo, é muito importante que vocês percebam que se a faculdade não assinar o documento da ordem, o processo do aluno não avança. Portanto, mesmo se vocês quiserem, se as faculdades quiserem implementar algum tipo de preço, porque eu sei que o documento formal da faculdade normalmente tem um preço, portanto, se as faculdades quiserem preparar e quiserem aplicar um preço nesses documentos, comecem a pensar nisso, mas preparem e mentalizem-se que o documento formal das faculdades efetivamente não serve, a ordem não aceita esse documento, os alunos efetivamente precisam que as disciplinas sejam copiadas, a informação das disciplinas esteja copiada e colada no formulário da ordem, ok? É muito importante que isto fique clarificado porque muitas vezes os processos demoram porque a faculdade não quer assinar o documento, hum, só está disponível para vender o documento, ou às vezes o documento não está disponível para venda, portanto não vale a pena dar muitas voltas em relação a isto. Tem que ser mesmo no documento da ordem. Vocês têm que entrar na vossa página, chegar aos conteúdos programáticos, copiem toda a informação e mais alguma em relação às cadeiras, principalmente dos educadores sociais. Pessoal, não percam tempo, não inventem, copiem tudo, ponham tudo no formulário e quando vocês enviarem, a faculdade tem que assinar e tem que carimbar. Não há volta a dar a isto, tem mesmo que ser desta forma, ok? Senão o vosso processo não vai avançar. Depois outra das coisas que aconteceu comigo foi, eles como eu expliquei anteriormente, como eu não tinha o registro, como a profissão de educador social não é regulamentada em Portugal e como eu não tinha um ano de experiência, normalmente existem duas opções que eles explicam no site. Uma delas, fazer um estágio supervisionado numa empresa inglesa,
onde vocês fazem o estágio e depois a empresa vai dar a vossa avaliação à ordem para eles vos darem um registro e vocês vão ficar dependentes da empresa. A outra opção, que foi a- pela qual eu passei, porque eles não me deram uma outra opção, foi ter que fazer um teste. Portanto, eu tive que ir à Ordem, ao edifício da Ordem em Londres, e tive que fazer um teste presencial perante dois júris, onde eles me deram dois estudos de caso diferentes e de duas famílias diferentes, e eu tive que explicar como é que eu iria atuar perante os problemas que aquelas famílias, que aqueles dois estudos de caso apresentavam. Ok? Portanto, eu tive que fazer um teste presencial. Vocês têm que estudar. É importante que vocês se mentalizem que vocês têm que estudar a regulação inglesa. Eu também tive que o fazer, mas sim, mas acreditem que é perfeitamente possível. Portanto, vocês têm que estudar legislação inglesa, livros sobre a prática do serviço social em Inglaterra. Eles dão muita importância também à supervisão. Em Inglaterra é muito, muito, muito importante. Em Portugal nós não temos muito isto. Nós pensamos que quando nós ouvimos falar, ok, vou ter supervisão, o meu manager vem falar comigo, pediu uma supervisão comigo, é porque eu estou em Sarilhos. Em Inglaterra é muito diferente e é muito importante a supervisão aqui e a ordem preocupa-se muito com isso. Em relação ao meu diploma enquanto educador social, a ordem hum, apresentou inicialmente cerca de 18 pontos, dizendo que o diploma, que o nosso curso de educação social não responde, portanto diziam que eu não estava habilitado para ser trabalhador social em Inglaterra. Portanto, eu tive que clarificar alguns pontos. Quero agradecer também ao coordenador ao meu coordenador de curso da minha faculdade, neste caso ao professor Rui Pinto, pela ajuda, pelo profissionalismo, pelo empenho e pela dedicação que ele teve comigo a tentar ajudar-me a tentar ajudar-me neste processo. Muito obrigado, professor Rui. Um, e pronto, onde é que eu ia? Exatamente, ou seja, eles disseram que o curso não estava, que não respondia, o que não é verdade, posso-vos já dizer, pelo menos na faculdade, nós falamos sobre a legislação, falamos sobre as teorias e práticas, são coisas que nós também falamos na, durante o nosso curso, e tenho a certeza que em todos os cursos de educação social, nas diferentes escolas e nas diferentes faculdades, isso também acontece. Mas pronto, pelo menos no nosso diploma, a ordem entendeu que não estava clarificado e isso foi uma das coisas que eles também disseram que não estávamos a responder, e foi uma das coisas à qual eu tive que responder no teste. Portanto, inicialmente eles deram-me 18 pontos a dizer que o meu curso de educação social não respondia. Eu consegui apresentar mais alguma documentação e dar mais algumas justificações, mas mesmo assim eu tive que fazer um teste na ordem sobre 6 pontos, que eles diziam que estava a faltar na apresentação perante o meu diploma, e que diziam que o nosso curso de educação social não estava a responder. Portanto, o meu teste foi sobre teorias e métodos do trabalho social. Neste caso, quando tive que estudar outra vez os ingleses, mas são muito parecidos com os nossos, com os portugueses. Hum, Sobre a supervisão, sobre a importância da supervisão na nossa prática enquanto educadores sociais, sobre prática sobre a supervisão. Ok, confesso que não me estou a lembrar de todos agora, e também não tenho o papel aqui comigo, infelizmente. Peço imensa desculpa por isso. Mas pronto, é muito importante que vocês percebam, pessoal, que é possível. Entretanto, o vosso processo, se for considerado internacional, portanto, digo já que se vocês tiverem acabado a vossa licenciatura recentemente e se ainda não em educação social, e se ainda não tiverem um ano de experiência na área, ou seja, a trabalhar na área social, portanto, muito provavelmente, vocês vão ter que fazer um teste presencial, como eu tive que fazer. Mas não se assustem, temos mesmo que sim, temos que estudar, e yeah,
nós vamos ter que fazer esse teste. Mas sim, é possível nós conseguimos também o registro. O pessoal do Brasil, o processo irá ser o mesmo. Se vocês já tiverem experiência profissional e eles mesmo não gostando, porque eu tenho uma colega, educadora social também, que ela conseguiu o registro há cerca de um ano, não, há quase um ano atrás, e ela não teve que fazer o teste. Ela não teve que fazer nenhum teste. O curso dela foi reconhecido porque ela já tinha algum tempo de experiência profissional na área. Portanto, o facto de vocês terem experiência profissional na área vai contar bastante, ok? Mas para pessoas recém-licenciadas ou pessoas licenciadas há algum tempo, mas que não tenham mais de um ano de experiência profissional na área, lamento muito, pessoal, mas provavelmente vamos ter que fazer teste. Vocês vão ter que fazer teste também. Hum, Portanto, é um bocado isto. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o meu e-mail e as minhas redes sociais. Portanto, se vocês precisarem de alguma ajuda, vocês podem contactar-me. Eu irei tentar ajudar-vos e clarificar-vos o mais possível, sempre dentro daquilo que eu também passei, sempre dentro daquilo que eu também vivi no decorrer do meu processo, ok? Não hesitem, não tenham medo. Todas as coisas que eu vos vou dizer é que imaginem que vocês não tencionam vir para a Inglaterra já, mas que é uma possibilidade para vocês. Pá, o conselho que eu vos dou é tratem já do registro. Tratem já do registro, façam as coisas com tempo, porque o processo é efetivamente demorado. Vocês vão precisar de pedir cartas de recomendação. Eu sei que, por exemplo, muitas vezes nós trabalhamos em sítios ou fazemos estágios para entidades e que depois acabamos e não temos cartas de recomendação. Vai ser importante que vocês peçam isso, vai ser importante que vocês traduzam esses documentos todos para inglês, porque muitas vezes as entidades só passam essas cartas de recomendação em português. Vocês vão precisar de passar essas cartas para inglês e as entidades vão ter que assinar outra vez essas cartas em inglês. Portanto, tudo isso vai ser necessário, é muito importante que seja feito. O processo pode ser longo. Se vocês esperarem para vir para a Inglaterra para começarem a tratar disso só depois de estarem cá, vocês vão perceber que vocês muito provavelmente vão ter que voltar para Portugal, ou vão ter que voltar para o Brasil, vão ter que voltar para os vossos países, para a Espanha, para os vossos países de origem, para ir buscar todos esses documentos outra vez. Portanto, evitem, antecipem antecipem esse tipo de coisas. Eu antecipei esse tipo de coisas porque eu tomei a decisão de vir para a Inglaterra desde 2016. Eu estive cá há uns meses e, entanto, eu decidi que iria voltar para cá, que iria a Portugal acabar a licenciatura e que depois de acabar a licenciatura iria voltar para cá. Portanto, informei-me, vi o site da ordem, vi os documentos que eles pedem e comecei a tratar disso tudo antes de vir para cá. Portanto, quando eu vim para a Inglaterra, eu já trouxe tudo comigo, tudo pronto, já sabia que documentos é que eu precisava, os documentos estavam todos assinados. Assim que cheguei à Inglaterra, procurei alguém com a tal profissão que eles pediam, a tal profissão reconhecida que eles exigem para assinar os meus documentos, para provar que os documentos são verdadeiros, porque não basta ser assinado tipo pelas pessoas em Portugal, ou seja, vocês podem ter o vosso diploma, por exemplo, mesmo vindo carimbado pela vossa faculdade, não é suficiente. Vocês, quando chegarem aqui, antes de vocês enviarem isso para a ordem, vocês têm que procurar a tal pessoa com a tal profissão reconhecida aqui em Inglaterra, e essa pessoa tem que certificar o vosso documento. Tem que dizer: eu certifico que este documento é verdadeiro, e tem que assinar o nome dele, dele ou dela, e tem que dizer a sua profissão. Se houver um número de ordem, ele tem que pôr o número também, tem que se identificar enquanto profissional. Ok? Portanto, isto é muito, muito, muito importante, pessoal. Eu tenho colegas tenho colegas de Portugal que estão a trabalhar cá, que estão a trabalhar na empresa para a qual eu trabalho, e que agora querem dar início ao pedido de reconhecimento da ordem, e que estão-se a deparar com essas dificuldades, ou seja, por não terem preparado os documentos antecipadamente. Muitas vezes, muitas pessoas estão a ter que voltar a Portugal para pedir cartas de referência, para as traduzir, para as traduzir para inglês, para as assinar, para fazer todo esse processo. É um processo que é perfeitamente possível, mas que é chato. Pode ser demorado para algumas pessoas. Portanto, mesmo que vocês não queiram vir já, mas se for uma possibilidade para vocês, por favor, tratem já disso tudo.
não se esqueçam, documentação, tudo em cartas em inglês assinadas pelas entidades, ok? É isso, pessoal. Mais uma vez eu vou dizer, eu vou deixar o, o meu e-mail e as minhas páginas, as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, portanto não hesitem, contactem-me se vocês precisarem, pessoal de Portugal, de Espanha, Brasil, não tenham problemas com isso, eu vou-vos ajudar naquilo que eu puder e muito boa sorte a todos. Há muita oportunidade, há muito trabalho na área social aqui em Inglaterra, pessoal, eu sei que nos nossos países, Portugal, Brasil, mesmo Espanha, hoje tenho falado com algumas pessoas de Espanha e eu sei que também há bastante dificuldade em termos de emprego em Espanha. Quem tiver intenções de iniciar carreira em Inglaterra é perfeitamente possível. É possível os educadores sociais conseguirem também o registro na ordem, não desistam. Mesmo que vocês tiverem que fazer o teste, não se assustem. Não vou mentir, é preciso estudar, é preciso nos prepararmos para isso. É. O teste, as pessoas perguntam tudo. Vocês vão ver isso no site, mas eles vão-vos pedir referências também. Atenção, porque tenham a certeza de que os dados das vossas referências que vocês vão pôr nos certificados estão bem escritos, sem erros, tenham atenção aos e-mails, tenham a certeza de que os e-mails estão bem escritos, porque a ordem vai efetivamente contactar essas pessoas e enquanto essas pessoas não responderem, e avisem também essas pessoas, as pessoas que vocês indicarem como referência no vosso processo de reconhecimento da profissão, expliquem, ponham essas pessoas a par da situação e informem essas pessoas que pelo menos uma delas vai ser contactada. Eles pedem duas ou três referências, mas eles efetivamente vão contactar essas pessoas. E enquanto essas pessoas não derem resposta ao e-mail ou ao telefonema, ou à mensagem ou whatever, a forma como eles contactarem a pessoa, o vosso processo não vai andar. Isso às vezes acontece com algum pessoal que depois as referências não respondem ou não, demoram a responder e não sei o quê, portanto a ordem muitas vezes demora a responder aos processos, por isso vocês têm que ligar para eles e mandar e-mails, eles às vezes demoram 2 ou 3 dias a responder aos vossos e-mails, vocês têm que ser chatos, vocês têm que mandar e-mail para eles, então como é que está o meu processo, como é que não está, quando vocês conseguirem falar com eles, principalmente quando vocês já estiverem naquela fase das referências, quer dizer que o vosso processo está a andar bem e que eles estão a reconhecer a parte dos documentos. Normalmente a parte de falar com as referências é a última fase do processo. Portanto, se um dia vocês estiverem no processo e quando eles disserem nós estamos a tentar contactar esta referência ou esta ou esta ou esta, eles não estão a responder, por um lado é um bom sinal, é sinal que o vosso processo está a andar, tá, as coisas estão a funcionar. Portanto, não esquecer, pessoal, preparem toda a documentação, não inventem documentos, não achem que, ok, mas mesmo que a vossa faculdade vos diga, não, nós temos este documento para venda neste formulário, nós podemos comprar. Não vale a pena. A ordem não aceita esse documento. Vocês têm que ser mesmo no formulário deles. Tudo o resto vai para trás. O vosso processo não vai andar se vocês não tratarem disso, ok? E ponham as vossas referências a par da situação do processo. Fiquem atentos, escrevam tudo direitinho antes de vocês enviarem, porque vocês às vezes, só para vocês terem uma noção, uma vez eu enviei um e-mail em dezembro e eu dei início o meu processo demorou mais ou menos 10 meses e meio a ficar concluído. Portanto, eu cheguei à Inglaterra em agosto de 2017, ano passado. A primeira coisa que eu fiz assim que eu cheguei à Inglaterra, eu já trouxe os documentos todos, trouxe tudo preparado, tudo assinado. Fui tudo assinado em Portugal, pelas pessoas de Portugal, as cartas de referência todas traduzidas para inglês, todas assinadas pelas pessoas de Portugal e não sei o quê. Então, a primeira coisa que eu fiz, mal cheguei à Inglaterra, fui à ordem, nem enviei pelo correio, fui lá pessoalmente a Londres e entreguei tudo pessoalmente. Em setembro, recebi os documentos todos de volta a dizerem que não estavam reconhecidos pela tal pessoa inglesa que tinha que reconhecer os documentos e dizer que se certifica de que os documentos são verdadeiros. Ou seja, eu tive que ir à procura dessa pessoa, entanto eu consegui essa pessoa. Depois, em cada documento novo, cada vez que o vosso processo para, ou seja, eles mandam os vossos documentos todos para trás a dizer, falta isto. Vocês têm, cada documento que vocês
conseguem, vocês têm que procurar a tal pessoa com a profissão considerada significativa aqui em Inglaterra, peça a pessoa a assinar o documento, ok? Todos os documentos que vocês conseguirem têm que ser assinados pela tal pessoa. Portanto, se o vosso processo parar, vocês mandam para a ordem manda para trás, porque falta isto, porque falta aquilo, pedem mais um documento, mais outro documento. Portanto, vocês conseguem esse documento, vão ter com a tal pessoa, com a profissão, por favor, assine, certifique que isto é verdadeiro, nananana. Só depois de vocês fazerem isto, ok, mandem outra vez para a ordem. Eu houve uma vez, mandei estejam em cima deles, porque muitas vezes, como eles têm muita gente, são muitas profissões a ser reconhecidas pelo HCPC, muitas vezes as coisas demoram. Por exemplo, em dezembro, eles mandaram e eu fiz a aplicação em agosto, não sei o quê, em novembro. E no final de novembro eu recebi uma carta a pedir mais documentos, eu mandei para eles uma série de vezes. Em dezembro, no dia 28, eu mandei para eles uma última versão de documentos que eles me tinham pedido, faltava assinaturas, não sei o quê. Eu mandei isso para eles. Eu não estava a ter resposta, nenhuma deles. Então, durante janeiro, então, pá, aí a meio de fevereiro, eu mandei um e-mail para eles, para a ordem, a perguntar se eles receberam o meu processo, os documentos que eu mandei, se tinham alguma resposta para me dar. E então eles me responderam a dizer que tinham visto o meu documento naquele momento, que efetivamente estava lá, mas que iria demorar mais 4 semanas a ser revisto. Ou seja, andem em cima deles durante todo o processo, ok? Vão ligando frequentemente, vão mandando e-mails frequentemente, para vocês terem a certeza de que, ok, eles sabem do meu processo, o meu processo não está esquecido e não sei o quê, porque senão as coisas podem demorar e depois o vosso processo pode demorar imenso tempo, ok? Portanto, não esqueçam, maltinha, se vocês não tiverem mais de um ano de experiência na área, teste. I know, it's hard, but it's true. Yeah, vocês vão ter que fazer teste, preparar, estudar, vocês conseguem. Eu estou aqui para vos ajudar naquilo que for necessário, informação, reconhecimento de documentos, posso tentar ajudar-vos naquilo, obviamente, naqueles que eu sei que são verdadeiros, posso tentar ajudar-vos nisso se vocês precisarem, ok? Contem comigo, muito boa sorte a todos, muito obrigado por assistirem a este vídeo, espero que seja útil. Eu sei que me perdi em algumas coisas, sei que a informação não foi muito não foi muito corrida, portanto, pá, se vocês tiverem alguma dúvida, se houver alguma coisa que vocês não entenderam, pá, contactem-me, ok? Muito boa sorte a todos, continuação de um bom fim de semana. Bye!